o nível de debate pedido pelos falantes anteriores, eu não vou dar conta. Porque é uma pauta absolutamente fundamental e gigantesca. Mas eu vou tentar pensar algumas coisas que eu acho que vem me interessando também nesse processo todo. E aí eu gostaria, que nem a Patrícia fez um pouquinho, de me localizar um pouco nesse processo. Sem dúvida, eu acho que esse momento dos 10 anos do Capistolinho, ele tem muitos significados, como teve os 10 anos também do Estação, né? Assim como tem os 10 anos de tudo que a gente pode comemorar, né? E isso, como já foi apontado aqui, ela tem história de muitas tramas, muitos coletivos, muitas conquistas, muitas dificuldades. Todos vocês sabem disso, né? Vocês vivem disso, vivem isso sistematicamente e vivem disso, né? E eu acho que também eu acho que a Rô colocou isso também de um certo ponto de vista, de que a experiência em Campinas tem algumas singularidades, eu diria, e aí eu usaria algumas outras falas anteriores. Eu acho que todas as experiências que a gente vem acompanhando ou participando na construção, tanto na reforma sanitária quanto na reforma psiquiátrica no Brasil, elas são singulares, né? Esses processos de construção e de desconstrução, eles são, assim, algum pano de fundo muito comum, mas eles têm especificidades que vale a pena serem visibilizadas por nós, para a gente poder entender um pouquinho por que de repente alguns lugares ainda persistem, outros lugares já não persistem, alguns começam, outros se reordenam. Eu acho que, infelizmente, essa é a nossa história, né? Essa é a nossa história, tanto na construção da chamada reforma sanitária brasileira, que tem todos esses longos anos desde a luta contra a ditadura, quanto esse da reforma psiquiátrica, que também tem marcadores fundamentais desse processo, né? E esse é um elemento que faz parte dessa nossa luta, que não é simples, de tentar inventar um novo país. É por isso que não é pouco a gente estar aqui nos 10 anos de um CAPES, né, que tem toda essa história de construção, seja ela problematizável de vários ângulos, como o que apareceu aqui na mesa, são vários ângulos de problematização absolutamente fundamentais, mas são histórias assim muito protagônicas, muito interessantes da gente se aproximar. Cada CAPES tem histórias muito interessantes, assim como também esse efeito simbólico da presença do nome do Toninho, né, nesse CAPES, né, e que para mim não passa batido, né, porque faz parte um pouco dessa dificuldade que a gente vive em tentar forjar uma outra possibilidade para a nossa história, né? Jorge trouxe esse tema aí, que o Barenblit procura nomear sobre o tema da história, do passado e do futuro. E eu lembraria um outro marxista, que nem o Barenblit, que é o Zizek, que é um marxista esloveno, bem contemporâneo, lacaniano, já que vocês falaram tanto do Lacan. Então ele consegue ser marxista e lacaniano. E o Zizek, ele diz que a questão da história tem muito a ver com as escolhas do tipo de passados que a gente faz. Ou seja, o passado, ele
é uma multiplicidade, não há um passado, não é? A produção do passado tem a ver também com as apostas das possibilidades da construção do futuro. E aí eu retificaria um pouco o olhar do Barenglid que a Georgia trouxe. Acho que o Zizek, para mim, me agrada mais quando ele diz isso, quando de uma certa forma ele não nos condena no passado. E eu acho que essa é uma questão da aposta que a gente tem no Brasil, pelo menos em alguns movimentos, é não ficar condenado ao nosso passado. O nosso passado é muito duro, né? É um passado de uma sociedade que efetivamente tem como um lema que a vida das pessoas, da maioria das pessoas, não vale a pena ser vivida. Esse é um lema do forjamento da nossa história, não é? Quer dizer, esse é um dos passados possíveis de ser recuperado na história brasileira, de que a vida de uns são vidas interessantes de serem vividas e até invejadas, mas a vida da maioria não interessa. Tanto não interessa que a gente pode fazer o que quiser com estas vidas se tivermos em relações de poder sobre elas, né? Que é o que acontece na imensa maioria das redes de cuidado no campo da saúde em geral no nosso país, não é? Acontece há muito tempo e continua acontecendo. Quer dizer, não é pouco o fato de que todos nós podemos sofrer o drama de necessitar de cuidado em algum lugar qualquer e ficarmos martelando na nossa cabeça se aquele que vai cuidar de nós ou aquela equipe que vai nos receber sabe que a minha vida vale a pena. A gente fica martelando isso na cabeça sempre que a gente tem essa possibilidade de experienciar, não é? Porque esse é um dos passados que estão aí, mas que de uma certa maneira não é a nossa escolha, né? Não é a nossa escolha, não era a escolha do Toninho, né? O Toninho era um dos políticos dessa cidade que não estava inserido nessa escolha. Ele ousava, que nem todos vocês ousam, como todos nós ousamos, sistematicamente a escolher um outro passado para nós, né? E tentar nos alimentar nessas outras possibilidades para a construção de uma outra perspectiva. E aí sim tentar construir uma experiência ao contrário, não é? Uma experiência ao contrário, que é uma experiência que parta sim da visão de que a vida de cada um e a vida de qualquer um vale a pena, e vale muito a pena, não é? Não interessa se ele é morador de rua, se ele é usuário de droga, se ele não vai ser alguém produtivo do ponto de vista do capital, do ponto de vista da geração da riqueza econômica. A vida dele é uma riqueza em si. E forjar uma sociedade que não tem essa história não é fácil, não é? Não é fácil. Portanto, essas reformas da qual a gente se sente elemento constituinte, participante e cúmplice de todos os coletivos que estão inseridos nisso, essas reformas estão o tempo inteiro vivendo uma eterna dificuldade. Ela tem que provar perante os outros, que não precisam provar nada, que ela é uma reforma que vale a pena. E isso é muito engraçado a gente assistir, né? Quer dizer, a gente tem 20 anos de reforma psiquiátrica no país, temos 10 anos da lei, a psiquiatria, que como regra geral é um fracasso na sua história, não precisa provar nada, e a gente tem que provar tudo nesse nosso tempo, né? Então isso é algo que é assustador. É assustador quando nós também nos colocamos nessa posição. E aí eu acho que é fundamental que a gente, de uma certa maneira, consiga perceber que a gente não deve ocupar essa posição. A gente não deve ocupar a posição de ficar tentando provar que o que nós fazemos tem tido, sim, efeitos muito enriquecedores neste país, né?
quem está inserido nessa luta de décadas e décadas, e tem alguns aqui, não vou dizer todos, porque não é verdade, né? Ainda bem que é uma plateia bem jovem aqui dentro, né? Mas tem alguns que estão inseridos nisso décadas e décadas. Nós somos testemunhas de que é muito diferente hoje se falar no país sobre certas coisas, viver no país certos tipos de disputas e desse processo há 30, há 40 anos atrás, né? E aí eu acho que esse é um pano de fundo que para mim é fundamental para as reflexões que me interessam nesse debate que está colocado aqui, né? De uma certa maneira, partir do princípio de que devemos sim negar essa ideia que temos que provar que nós somos interessantes. Acho que vários já falaram aqui que a circulação do louco na sociedade atual, ela já é muito distinta, apesar de não ser absolutamente numa situação que ainda nos agrada plenamente, mas ela é muito distinta do que era antes. E o que chama atenção é que o louco não é mais a bola da vez, né? Na realidade, já foi trazido aqui, eu acho que Pedro trouxe alguma coisa nessa direção, acho que Jorge também traz alguma coisa nessa direção, mas acho que todos acabam passando por aí. Na realidade, essa situação de construção altamente disciplinária que a gente vivencia há séculos na construção da sociedade contemporânea, e essa construção de uma lógica muito biopolítica contemporânea de reinstituir as dinâmicas do vigiar e punir, né, sobre certos grupos sociais, eles vêm hoje construindo outras bolas da vez, né? Eu tenho participado intensamente de vários fóruns, várias discussões, tenho sido provocadores de alguns, em que esse tema dos usuários de droga tem sido muito instigante. Eu apesar de ter feito muito da minha carreira em Campinas, eu trabalho intensamente com outras redes, e o Rio de Janeiro é um lugar que eu me envolvo muito. E tivemos a oportunidade, sexta-feira passada, de ter organizado um fórum nacional através de um grupo que eu coordeno na Universidade do Rio de Janeiro, um fórum nacional junto às redes sociais, em que o tema era a comunidade terapêutica. Sexta-feira à tarde, o grupo que eu trabalho no Rio de Janeiro, uma vez por mês, tem o hábito de fazer a sua reunião em transmissão online pela internet. E aí oferecer acesso a todos digitalmente que estão interessados. E sexta-feira nós trouxemos o tema da comunidade terapêutica e usuários de droga, e tivemos em alguns momentos a participação pelo Brasil inteiro de mais de 600 pessoas, né, conectadas a partir das suas várias experiências. E isso era muito interessante, porque mesmo sem abandonar várias das discussões que a mesa trouxe aqui, esse debate ele instigava na medida que ele vinha visibilizando que isso que alguns já trouxeram para a mesa, né, que essa nomeação de novos coletivos, nomeação de novos grupos sociais, invenção de novas enfermidades, né, criação de novos CIDs, é algo que é interessante de observar, e que vai deslocando da cena certos grupos que eram absolutamente centrais quando a gente começa a experiência da reforma psiquiátrica. E repara que curioso, a gente não resolveu o problema dos egressos dos manicômios. Na realidade, a gente não resolveu o problema dos manicômios nesse país ainda, não é? Por exemplo, eu vou participar de um debate na sexta-feira que vem na UERJ, no Rio de Janeiro, que é um evento de
comemoração no Rio de Janeiro do fechamento de 2 grandes manicômios que aconteceu agora, recente lá. Ou seja, nós ainda temos muito a comemorar se olharmos sobre essa ótica. A gente não acabou com os manicômios, a gente ainda tem muito egresso, a gente ainda tem muita coisa a repetir do que já fazemos há 20 anos, que é muita novidade em muitos lugares desse país, e estamos vivendo a angústia dos novos grupos sociais, das novas enfermidades, dos novos CIDs e das novas demandas, né? E isso é algo que é importante da gente tentar compreender em que tipo de... eu já usei essa palavra para falar uma vez do CAPES, eu sei que a Bruna retomou isso no texto dela rapidamente quando eu vi, de que os CAPES eles se encontram no olho do furacão, né? Na realidade, eu acho que a reforma psiquiátrica encontra-se no olho do furacão, né? E aí ela tem que, de uma certa forma, mostrar que ela dá respostas para isso. E aí, como a mesa trouxe, ela tem que dar respostas para isso de uma forma madura, nesse tempo em que ela vem se inventando, não é? Nesse tempo que ela vem se experimentando, nesse tempo que ela vem se construindo, nesse tempo que ela vem tentando forjar dispositivos para impactar certos agrupamentos sociais, e aí para ela é colocada a tarefa de ter que impactar novos agrupamentos sociais que são nomeados de outros lugares, né? E sai aí esses equipamentos todos ter que mostrar a sua competência com seus modelos de cuidado sobre isso. É óbvio que isso é uma armadilha. É óbvio que isso é uma armadilha. É uma armadilha porque, de uma certa maneira, no campo do forjamento das políticas sociais e da política pública, neste país, as cartas de algumas coisas já estão marcadas. E elas estão marcadas pelo fato de que a gente vive o forjamento de uma nova rede de construção de consenso nesse país, que não é mais a mesma rede de consenso que operou quando a gente começou os processos das reformas sanitárias e da reforma psiquiátrica, não é? E estas novas redes de consenso, elas na realidade trabalham com outro viés que é importante a gente compreender, até para a gente saber que tarefa que nos cabe diante disso. E eu vou tentar trazer um pouco disso para ver como isso tem a ver com os nossos modelos. Vocês reparam que o debate do usuário de droga, eu gosto de usar o nome usuário de droga, eu sei que muitos usam dependência química, eu combato o conceito de dependência química, porque eu acho que o conceito de dependência química rapidamente forja, não é, algo que é o fetiche da substância, não é? Quando na realidade a gente está diante mesmo, não é, da temática do desejo, não é? Então, como a gente, com o tema da dependência química, aceita o fetiche da substância, a gente rapidamente aceita com muita facilidade que a melhor forma de enfrentar o tema da dependência química é criar mecanismos psicoterapêuticos como regra de descondicionamento para descondicionar essa relação com uma substância química que é tão poderosa que nos captura. E eu tenho, de uma certa forma, brigado muito contra isso, não é? Porque eu acho também isso uma armadilha. E tenho insistido que, na realidade, a gente não deve adotar essa nomenclatura e a gente deve problematizar para um outro território e deve puxar briga em relação ao conceito, né? Porque puxar briga em relação ao conceito talvez tenha algo a ver com nossos modelos de cuidado, né? E aí vocês percebem que em torno dessa questão, dessa armadilha que a gente tem sido colocado, há algo que está muito já demarcado, né? A forma como se construiu o debate sobre a dependência química
ela já foi construída em cima da produção de um imaginário social que hoje opera com essa discussão da mesma maneira que a sociedade brasileira operou com a discussão sobre, por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto, não é? Você falsamente coloca esse tema como se fosse um tema da saúde, mas na realidade você crava ele de tantos outros atravessamentos que ele é falsamente um problema da saúde. Na realidade, ele é um problema sobre o qual se coloca um campo de disputa imaginária muito mais complexo. Então, se você acompanha o que é que opera em discussão em torno desses temas, você vai ver o judiciário entrando nisso de uma maneira brutal, e entrando das várias maneiras que o judiciário entra, não é? Da forma conservadora, dessas formas judicializantes, o judiciário entrando sempre aí, puxando na marcha ré, como regra geral. Você vê as construções das entidades religiosas operando intensamente nisso, e aí a semelhança com o debate do aborto é muito, muito, muito interessante de ver, né? A comunidade terapêutica aí não aparece de uma maneira muito recuperando nem a história da comunidade terapêutica no campo do próprio cuidado psiquiátrico, né? Quer dizer, tem uma história da comunidade terapêutica no campo da história da psiquiatria, por exemplo, desde a Segunda Guerra, né? A construção das comunidades terapêuticas inglesas, da comunidade terapêutica americana, esse sistema de receber os soldados, né, traumatizados pela guerra em projetos de cuidados, né? A gente tem nem isso não é atravessado por essa questão, ela é atravessada sim pelos padres haroldos da vida, por essas outras discussões que vão trazendo esse tema da irmandade religiosa, né, para cuidar desses coitadinhos que a gente tem que ter compaixão, os dependentes químicos, né? E aí se junta toda uma intelectualidade, toda uma ação governamental, ou seja, vai se produzindo um consenso com o apoio da mídia conservadora que coloca para nós uma luta de um gigantismo, não é? E que se a gente não percebe, parece que isso será equacionado na medida que a gente construir redes de cuidado absolutamente substitutivas, potentes em si, que vão resolver esse problema. E aí eu acho que a gente tem que dizer o seguinte: a gente não vai resolver esses problemas, porque a gente tem que nomear esses problemas de outra maneira, e não do jeito que eles são oficialmente nomeados, não é? Então eles são nomeados de um jeito que não nos interessa esse objeto. Este objeto nós não queremos cuidar, nós queremos outras produções de cuidado, porque para este objeto já está dado o que é cuidado, não é? A experiência do Rio de Janeiro, vocês não imaginam o que é. Olha, não tem nada que ver a tolerância zero de Campinas, vocês não têm ideia o que é o processo de higienização do século XIX nas ruas do Rio de Janeiro, com as crianças e adolescentes nas calçadas. Vocês não têm noção. Óbvio que vocês têm, porque já tem vídeo, né? É online hoje, você baixa no YouTube, você vê o que estão fazendo com isso. É algo que é da pior lógica da polícia sanitária do século XIX, não é? Um século XIX que dizia, e ainda no século XX reafirmava: você é um leproso, leproso não tem direito. Isso é uma lei que tinha no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 1920, 1930. 1920, 1930 tinha uma lei no país, dizia assim: você é leproso? Ah, é? Você não tem direito. Se você não tem direito, a polícia sanitária pode chegar na sua casa, abrir a porta da sua casa, tirar os seus filhos daí, em nome de que eles serão protegidos, levá-los para onde interessa e impedir que você tenha contatos para o resto
resto da sua vida com eles, porque você vai passar lepra para eles. Olha a construção imaginária, isso é tão forte que até vocês ficam com medo da lepra. Parece que o microfone vai passar lepra para vocês. De tão forte que é essa construção. Então vocês imaginam uma construção dessa monta no 21, não é? E com essa mesma dimensão. E aí olha, né, e fala assim, e vocês das redes substitutivas, o que tem a dizer sobre isso? Não é? E aí saímos nós a dizer o que temos sobre isso, não é? Querendo competir com a mesma coisa neste nível de decisões. Um nível de decisão no nível federal que hoje envolve 350 a 400 milhões de reais de injeção imediata nas comunidades terapêuticas. Vocês já pensaram se o governo federal tivesse a mínima decência de aplicar esses 400 milhões, aí sim, nas nossas redes substitutivas? Transformando, porque olha, vocês reparam, eu vou para debate no Rio de Janeiro e eu encontro redes que têm as desgraças que a gente relata em Campinas, mas eles não têm nem CAPS 3. Não sei se vocês sabem disso. Não é? Aí eles fazem assim na mesa. Nossa perspectiva é transformar os nossos CAP 2 em CAPS 3, porque aí sim nós vamos dar conta. Aí eu falo, vamos para Campinas. Vamos lá. Porque essa é uma situação, né, que a gente está aqui, a mesa traz isso, né, traz essa discussão. E aí, essa é algo que para mim tem muito a ver com a chamada do modelo de atenção. Por que que tem a ver? Porque ele toca frontalmente algo que o modelo de atenção tem que conversar. Cuidar do quê? Do que mesmo que nós temos que cuidar? E esse do que é fundamental, não é? Acho que a luta da reforma psiquiátrica, ela tem uma demonstração cabal de como esse deslocamento é produtivo. Por mais que a gente possa ter críticas, 20 anos depois, e olha, é uma crítica saborosa, porque é uma crítica 20 anos depois de coisas que fazemos. E aí, é fundamental a crítica, e façamos nós, para que não nos façam os outros, não é? Mas, se tem uma questão que é absolutamente central na luta da reforma psiquiátrica, é o deslocamento do objeto. Isso é algo que a gente não pode perder. O deslocamento do objeto. Esse deslocamento do objeto é central e é uma aprendizagem nossa que nós não podemos deixar de mantê-lo no nosso registro. Esse é um passado que eu escolho, pegando o Zizek, não é? Esse é o passado que eu escolho. É um passado de como é produtivo e como foi produtivo nestes mais de 20 anos esse deslocamento, né? Esse deslocamento é central, tá certo? Porque ele produz para nós uma não eliminação no sentido de jogar fora a existência da loucura e do sofrimento, mas um deslocar, um desterritorializar. E aí sim, a possibilidade da gente defender coisas que o manicômio não tinha possibilidade de defender. O louco como cidadão. O manicômio não poderia defender, e não pode defender o louco como cidadão, porque ele não faz o deslocamento. Ele não faz o deslocamento da loucura no louco, do jeito que ele nomeia. E, portanto, como o louco é um insano, como é que eu poderei ter cidadãos? Nem índio é considerado cidadão nesse país, porque a Constituição diz que eles não são capazes de se cuidar. Vocês sabem disso, né? Índio é tutelado, no pior sentido da tutela, constitucionalmente. Não é? É reconhecido como um incapaz. Então, esse deslocamento que a gente faz em relação ao manicômio permite a gente nomear e dizer: estamos diante de uma dinâmica de produção de cuidado, que temos no outro um cidadão perante nós.
e, portanto, um cidadão de direito de viver vidas, de direito de produzir vidas. Isso, para nós, nos atinge na construção de dispositivos terapêuticos. Nós não podemos mais só repetir dispositivos terapêuticos. Não serve mais a psiquiatria do manicômio? Não nos serve mais. Nós precisamos ter outra psiquiatria. Não nos serve mais a clínica da escuta no manicômio. Nós precisamos ter outra. Nós precisamos construir outros dispositivos, outras ferramentas, outros modos de se conectar com esse cidadão e de construir novas possibilidades de produção de redes e conexões de vida. Por isso que a gente pode ter, na história do Cândido, um Jordão que nunca deixou de ser um esquizofrênico, mas que é absolutamente, na sua história atual, um pintor, né, laudeado com vários prêmios em vários espaços. Isso é toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, essa é uma